saber o que é uma função, o que é função do segundo grau, do primeiro grau. Os requisitos básicos são números, né? Nós temos que saber os números primeiro, depois o que é uma equação do primeiro grau, depois uma equação do segundo grau, para depois a gente chegar numa função do segundo grau, ou seja, chamada de função quadrática. Chama-se função quadrática a função onde A e B e C, nós já temos outro, A, B e C, são números reais. O que são números reais? São todos os números pertencentes ao conjunto dos números reais, ou seja, aqueles que fazem parte dos números inteiros, dos números naturais, dos números racionais e que englobam, e irracionais que englobam todo os números reais. EA igual EA zero. Vejamos alguns exemplos de funções quadráticas. Então, a fórmula da função quadrática é fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, convenhamos que na primeira, lá na função, função do primeiro grau, nós só tínhamos dois. Ax mais b, né? E parava por aí. Agora aqui nós temos ax quadrática, porque elevado ao quadrado, ax ao quadrado mais bx, né? Duas variáveis, mais c. Fx é igual a 3x menos 4x mais onde o a é igual a 3, né? O a é igual a 3. O b é igual a menos 4, que é o x. E o c é igual a menos 1. Então, nós temos todos os valores delineados aí. Fx é igual a x ao quadrado menos 1, onde a é igual a 1, b é igual a 0, que quando não tem o valor é igual a 0, e c é igual a menos 1. Nós mudamos aqui, né? Fx é igual a 2 vezes 2 mais 3x mais 5, onde a é igual a 2. Então, são exemplos de funções que eu estou dando aqui. A é igual a 2, b é igual a 3 e c é igual a 5. Fx é igual a menos x ao quadrado mais 8x, onde a é igual a menos 1, b é igual a menos 8 e c é igual a 0. Então, quando nós não temos o valor de c, nós dizemos que é igual a 0. Fx é igual a menos 4x elevado ao quadrado, onde a é igual a menos 4, b é igual a 0, né? E c é igual a 0, que nós não temos isso aí, então são exemplos. Então, que nós não temos, nós só temos o valor de ax elevado ao quadrado. O gráfico da função polinomial do segundo grau, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a igual a 0, é uma curva chamada de parábola. Então, nós temos uma curva chamada parábola. A concavidade dela afinada para cima. Por exemplo, vamos construir um gráfico da função fx, y igual a x ao quadrado mais x. Primeiro atribuímos a x alguns valores, depois calculamos o valor correspondente de x e em seguida ligamos os pontos assim obtemos a função. Então, aqui nós temos alguns valores dela, da função. X é menos 3, y é 6. E x menos 2, y menos 2. X menos 1, y igual a 0. X menos meio, y igual a menos 1/4. 0, 0, x é igual a 0, y é igual a 0. X é igual a 1, y é igual a 2. X é igual a 2, y é igual a 6. Então, aqui nós temos o gráfico para apresentar, né? Então, nós temos aqui, vamos começar lá, pela função do zero, né? Aqui nós temos um par os pares de ordenadas, de x e y, estão aqui. A ordenada que passa pelo ponto aqui 0, né? Nós temos 1,0. E a ordenada que passa pelo ponto aqui
do x, que é dos negativos, 0,0. Nós temos também o par de ordenadas aqui embaixo, menos 1 meio, menos 1 quarto, menos 3 e menos 6, aqui os pontos que eu falei lá, né? Os outros pontos aqui da concavidade, vocês viram que a concavidade da parábola, ela é voltada para cima, para o lado do y lá, né? Do par de coordenadas dela. Então, aqui nós temos um exemplo de quadrado, da função quadrática, né? E aqui embaixo também de uma espécie de um retângulo. E cada pontinho desse é um par de ordenadas que foi formado, no caso, pelos números que eu havia falado antes lá para vocês, né? Observe, ao construir o gráfico da função quadrática, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, notaremos sempre que se a é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, se a for maior que zero, a concavidade dela é voltada para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, nós temos sempre essa, né? Cálculo do valor de k, de modo que a função fx é igual a 4x ao quadrado menos 4x menos k. K, no caso, é o c aqui. Não tem raízes. Isto é, o gráfico da parábola não possui ponto em comum, como o eixo de x. Então, nós temos que prestar atenção bem no exercício e ver o que está pedindo para nós. Calcular o valor de k. Então, nós não temos o valor de k, ou seja, se nós jogarmos lá na fórmula, nós não temos o valor de c, né? Não tem raízes, isto é, o gráfico da parábola não possui um ponto em comum com o eixo, né? Então, delta é maior que zero. Então, nós vamos fazer aqui pelo discriminante do delta, né? Então, delta é maior que zero. B, qual que é a fórmula do delta? É b ao quadrado menos 4ac maior que zero, tá? Então, vamos jogar na fórmula isso aí. Então, b vale quanto? 4, menos 4, né? Elevado ao quadrado, que é o valor do b. Menos 4 vezes menos 4, vezes menos k maior que zero. 16 mais k. 16 mais 16k maior que zero. Então, 16k maior que menos 16. Então, eu tenho aqui 16 menos 16 seria 0, né? K maior que menos 1. Então, o K sempre vai ser maior que menos 1 aí. O valor de K para a função não tem raízes reais. Deve ser menor que menos 1. Então, se ele não tem, ele é menor que menos 1. Então, provavelmente, ele diz ali que ele é maior que 0, mas ele tem um valor menor que menos 1. Então, veja bem, é 0,8, 0,7, mais ou menos, aproximadamente. Então, não existe um valor, ele é menor que menos 1. Então, para nós acharmos esse discriminante, não tem raiz e ele é menor que menos 1. Agora, esse daqui tem, né? Determine os pontos de intersecção da parábola da função fx igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 1, com o eixo das abscissas. No instante em que a parábola cruza o eixo das abscissas, o valor de y ou fx iguala-se a zero. Então, está falando aqui que no instante, vamos pensar assim, que o eixo das abscissas corta o y lá, né? O fx é igual a zero. Então, fx igual a zero. Eu tenho que saber que quando corta lá no valor das abscissas, o fx é igual a zero. 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Vamos aplicar a fórmula primeiro do discriminante aí para nós vermos. Delta igual a b elevado ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a... O b vale quanto lá? 3. Menos 3, ele vale menos 3 elevado ao quadrado.
menos 4 vezes 2 vezes 1. Então, 4, se eu elevei ao quadrado, ele passa a ser positivo. Delta igual a 9 menos 8. Por que menos 8? Menos 4, 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Então, menos 8. Delta é igual a 1. Então, por que é igual a 1? Porque o verbo eleva o valor do sinal do maior, que é o 9. Agora vamos aplicar a famosa fórmula de Bhaskara. X igual a B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, nós já temos a raiz de delta, porque nós fizemos lá pelo discriminante, que achamos que a raiz de delta é 1. Então, x é igual a menos 3, que eu coloco parênteses ali, né? Mais ou menos raiz de 1 dividido por 2, vezes 2. 2A. O A vale 2, no caso, né? Igual a x igual a 3, né? Mais ou menos 1 dividido por 4. X1 é igual a 3 mais 1 dividido por 4. X é igual a 1. Então, por quê? X1, 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. X2 agora, ou x duas linhas, ou x2, ou x duas linhas, tanto faz. 3 menos 1 sobre 4, igual a 2 quartos. Aqui eu posso simplificar, dividir 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, a minha, o x2 meu seria igual a 1/2. Agora, passou. Os pontos de intersecção são x1, x igual a 1, y igual a 0. x1, por matemática, em homenagem ao matemático Bhaskara Acharya, ele foi um matemático, professor astrólogo e astrônomo indiano, considerava o mais importante matemático do século XII, né? E o último matemático medieval importante da Índia. Então, assim, ele não tinha como fazer as suas atividades ali, as suas contagens. E aí, como ele chamava Bhaskara, aí eu vou atribuir essa fórmula que eu achei para a fórmula de Bhaskara. E foi onde surgiu aí a fórmula de Bhaskara. Então, foi lá na Índia, pelo matemático indiano Bhaskara, né? Ele era astrólogo também, professor, onde ele, maravilhosamente, ele veio aí trazer uma, digamos assim, uma contribuição para o ensino da matemática muito grande, que a fórmula de Bhaskara ela é tudo na matemática, né? E nós podemos usar, conhecendo a fórmula de Bhaskara, nós podemos fazer qualquer coisa relacionada à matemática, qualquer atividade relacionada ao coisa, conhecendo ela, conhecendo os numerais, nós vamos longe, né? Então, até breve. Se você gostou da aula, dá um like lá, compartilha com seus amigos e até breve.